Então, pessoal, a gente vai começar hoje com a função exponencial. E a função exponencial, juntamente, né, com as funções que vocês viram anteriormente com a Daila, né, a função afim, que é a função de primeiro grau, a função de segundo grau, que é a parábola, né, um gráfico é uma parábola, elas são funções que a gente usa para resolver esses problemas, que a gente chama de problemas elementares, vocês vão ver aí durante o ensino médio todo, né, essas funções, juntamente com a função logarítmica, a gente vai ver também no próximo módulo. E a função exponencial em particular, ela possui diversas aplicações, não somente na matemática, mas a gente também aplica a função exponencial em outras ciências, né? Na matemática financeira, por exemplo, a gente vai utilizar, então, a função exponencial para analisar qual que é a evolução de um capital, que é quando o dinheiro que você coloca em uma determinada aplicação, sob juros compostos constantes. Então, quando a gente tem uma aplicação que o juro é constante, a gente usa, então, um modelo exponencial para modelar essa evolução do quanto que você colocou lá, por exemplo, no seu investimento. A gente tem também, na área da psicologia, o que a gente chama de curvas de aprendizagem. O que são essas curvas de aprendizagem? Então, essas curvas de aprendizagem são gráficos de funções que vão relacionar qual que é a eficiência de um trabalhador de acordo com o tempo de experiência que ele leva para executar uma determinada tarefa. Então, esse modelo aqui, né, que tem essa cara aqui dessa curva, é também dado por um modelo exponencial. Uma outra aplicação da função exponencial, que é super importante, que é na farmacologia, que é o que a gente chama de meia-vida de medicamentos. Então, o que é a meia-vida de um medicamento? É o tempo necessário para que a quantidade inicial do medicamento que a gente ingere seja reduzido pela metade. Então, aqui eu peguei um exemplo de uma bula do amoxicilina, eu acredito que a grande maioria deve conhecer, o amoxicilina é um antibiótico, eu já tomei para dor de garganta, um dos mais conhecidos aí é o amoxicilina. Então, quando você pega a bula de um remédio, depois vocês podem até fazer esse teste aí, às vezes em casa tem algum remédio, vocês vão procurar lá na bula qual que é a meia-vida do remédio. Aqui, esse exemplo do amoxicilina, a gente tem aqui, ó, a meia-vida do amoxicilina é de 1,3 horas, isso aqui corresponde a 1 hora e 18 minutos. Então, quando você toma, você foi lá e tomou o remédio, aqui no caso é 875 miligramas, amoxicilina. Então, você tomou o remédio, aí daqui, o amoxicilina, 1 hora e 18 minutos praticamente, a metade, o que você ingeriu aqui, 875 miligramas, vai se reduzir a metade. Então, a cada 1 hora e 18, o que você ingeriu vai se reduzir na metade. Por isso, então, que a gente tem aquela... que é muito importante a gente observar, principalmente quando a gente está tomando antibiótico, você tem que tomar certinho, de 8 em 8 horas, né? Ou de 12 em 12 horas. Para você manter, então, sempre no seu organismo uma quantidade X do medicamento que vai fazer efeito no que você está sentindo. Então, é uma outra aplicação que é a meia-vida, né? Que também é modelado pelo modelo exponencial. A gente tem também na física e na química o que a gente chama de desintegração radioativa. Depois aqui vocês vão até tem lá, não sei se vocês lembram, tem um acidente que teve em Goiânia, que foi um acidente radioativo. Então, quando você tem uma substância radioativa, ela também tem essa propriedade de meia-vida. Então, é quanto tempo que demora para que aquela massa ali de algum composto radioativo caia pela metade, né? Então, a gente tem os elementos radioativos, por exemplo, o carbono, o rádio, o tório, o urânio, e a gente tem essa meia-vida também que é modelada aqui pelo modelo exponencial. E a gente tem também, né, tanto aqui engloba a biologia como a geografia, a reprodução de bactérias, o crescimento populacional também é dado por um modelo exponencial. Então, agora, né, a gente tem aqui, eu acredito que vocês já devem ter visto em algum jornal, né, a gente tem, então, que, infelizmente, essa epidemia aí do coronavírus, ela também segue o modelo exponencial na sua transmissão. Então, quando a gente tem um indivíduo infectado, ele vai transmitir para outros dois, né, e isso é um crescimento, então, exponencial. Então, a cada indivíduo você vai infectar 2 e assim sucessivamente. Né? Então, é um crescimento exponencial. E aí eu vou mostrar aqui uma outra imagem, só para a gente poder ter uma noção
desse crescimento exponencial, que ele é muito rápido. Então, eu vou pegar aqui, quem tiver um pouco de agonia, que é o crescimento de bactéria, é um vídeo tem um pouquinho de agonia, mas ele é rapidinho, só para vocês entenderem aqui essa reprodução de bactérias. Vou colocar aqui no YouTube, vocês me falam se apareceu. Apareceu a tela do YouTube? Sim. Sim? Deixa eu abrir aqui. Aí eu vou colocar aqui só para vocês verem esse crescimento exponencial. Então, vocês sabem lá da biologia que a bactéria, ela é unicelular, e aí a cada divisão ela se divide em dois, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma bactéria que a cada 20 minutos ela se duplica. Então, gente, eu tenho uma agonia um pouco desse vídeo, assim, quando fica muita coisa junto, mas é para vocês entenderem qual que é essa diferença do modelo. Ai, peraí, meu Deus. Essa diferença aí do modelo exponencial com o modelo que vocês viram anteriormente, o modelo linear, tá? Tranquilo, pessoal? Aqui, então, a ideia, então, da função exponencial, né, que elas vão crescer ou decrescer muito rápido, né, e ela é associada à descrição desses fenômenos, que a gente viu aí alguns, né, e tem diversas outras aplicações que a gente pode usar, então, a função exponencial para fazer essa modelagem. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Tranquilo? Depois, quem tiver curiosidade, vocês procuram aí algum remédio, se tem na bula escrito essa meia-vida, que é o quanto que vai demorar, né, para a metade do que você ingeriu, o valor, né, dos miligramas que você ingeriu, se reduzir a metade. A gente vai ver também mais para frente um exercício sobre isso, tá? E aí, antes, pessoal, da gente começar a definir mesmo a função exponencial, a gente vai fazer uma revisão de potências com as principais propriedades, que provavelmente vocês viram isso aqui lá no ensino fundamental. Quem não lembra, não tem importância, a gente vai relembrar aqui, tá? Porque a função exponencial, como o próprio nome já diz, né? O nosso x, que é a nossa variável independente, ele está no expoente. Então, por isso que eu tenho que fazer essa revisão de potências aqui, para a gente poder continuar com a função exponencial, tá? Aí, pessoal, se estiver muito rápido, se estiver muito devagar, vocês podem me falar aí, tá? Aqui. Como a gente não está presencial, quando está presencial, você consegue olhar, né, ver a carinha, você está entendendo, se não está, e aí vocês me perguntam, e qualquer coisa pode interromper, viu? Aí, quem quiser falar, não precisa levantar a mão quando eu estiver apresentando, porque eu não consigo ver, tá? Aí manda no chat ou chama no áudio, porque senão, para eu ver aqui quem que levantou a mão, eu tenho que vir para essa tela, tá? Aí aqui, pessoal, então vamos pegar a primeira propriedade de potência, né? Que é o produto de duas potências com a mesma base. Então, como que a gente faz? Quando a gente tem duas potências de mesma base, então lembrando que a base é o número que eu estou elevando, né? Então, se eu tenho aqui um x elevado a m vezes um x elevado a n, como é que a gente resolve essa multiplicação aqui? A gente conserva a base, que no caso é x, e somos nossos expoentes. Então, vai ficar m mais n. E aí, vamos fazer um exemplo, então. Como é que ficaria aqui o 5 ao quadrado vezes o 5 elevado a 5? 5 elevado 5 a 7. elevado a 7, né? E aí, por que a gente faz isso, então? Né? Então, a gente vai ter que o 5 ao quadrado, ele não é o 5 duas vezes? 5 ao quadrado é o 5 vezes 5, duas vezes, e o 5 elevado a 5 é o 5, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, no final das contas, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 vezes o 5, que é o 5 elevado a 7. Então, por isso que quando eu tenho potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes, que no final aqui vai dar 7, né? Então, vem da própria definição de
de potência, né? Então, aqui eu tenho o 5 duas vezes, vezes o 5, 5 vezes, e isso é a mesma coisa que fazer 2 mais 5, né? Então, 5 elevado a 7. Lembraram aqui, ok? A propriedade da potência da multiplicação? Podemos passar para frente? Sim? Sim. E a gente tem a mesma coisa Podemos, com sim. a divisão, né? Como é que era a divisão de duas potências de mesma base? Você conserva a base e subtrai os expoentes. Então, vamos fazer um exemplo e vamos entender por que que isso é verdade, né? Por que que eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, por exemplo, o 3 elevado a 8 sobre 3 ao quadrado, então, lembrando que o sinal da fração aqui indica divisão, né? Então, 3 elevado a 8 dividido por 3 ao quadrado, ou sobre 3 ao quadrado, quanto que daria aqui, de acordo com essa propriedade? 3 elevado a 6. 3 elevado a 6. E por que que isso acontece? Então, a gente vai ter aqui o 3 elevado a 8 é o 3, 8 vezes. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 8 vezes. E o 3 ao quadrado é o 3 duas vezes. Então, a gente está dividindo, eu posso simplificar esses 3 aqui, né? Eu tenho 2 embaixo, simplifico com 2 em cima. Então, no final vai sobrar quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, sobra o 3 6 vezes, que é análogo a 3 elevado a 6. Então, a gente conserva a base, que é 3, e subtrai o 8 menos 2, que é 6. Entendido aqui? Sim. Sim. E a gente tem uma outra propriedade, que é a potência de uma potência. Então, eu vou ter um número, que já é uma potência, então tem x elevado a n, e esse número eu vou elevar ele todo a m. Como é que fica isso aqui? Então, eu conservo a base, que é x, e multiplico os expoentes, que fica n vezes n, que é a potência de uma potência. Vamos ver no exemplo. Por exemplo, 8 ao quadrado. Isso aqui tudo elevado a 3. Não vamos resolver aqui. Vamos fazer usando a propriedade. Então, 8 ao quadrado elevado a 3, de acordo com essa propriedade aqui, daria quanto? 8 elevado a 6. Isso, que você pega o 2 vezes 3. Aí, por que que faz sentido a gente fazer isso? Vamos pensar um pouquinho aqui. Quando eu tenho aqui esse número elevado a 3, então é ele 3 vezes. Então, é o 8 ao quadrado, 1, 2, 3 vezes. Por sua vez, cada 8 ao quadrado aqui é 8 duas vezes. Então, eu tenho aqui 2, 2, 2. E isso foi 3 vezes. No final, a gente tem quantos 8 aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que é o 8 elevado a 6. Então, por isso que quando a gente tem uma potência de uma potência, a gente multiplica os expoentes. Então, é 8 elevado ao quadrado elevado a 3, é 8 elevado a 6, tá? Tranquilo aqui, pessoal? Potência da potência? Sim. Sim. E agora a gente tem uma outra propriedade que a gente fala como se fosse propriedade distributiva aqui, né? Então, eu tenho aqui dois números multiplicados e esses dois números multiplicados a gente vai elevar a n. Então, isso é análogo a gente fazer x elevado a n vezes o y elevado a n. Lembrando que isso aqui a gente só faz quando é vezes aqui, viu? Se eu tiver mais, vocês já viram que isso aqui não é isso aqui, né? E vocês têm aqueles produtos notáveis que vocês viram também. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, isso aqui só vale quando é multiplicação, tá? Que a gente pode fazer essa distributiva aqui. Então, eu tenho aqui o x vezes y elevado a n, e isso é o x elevado a n vezes o y elevado a n. Vamos ver no exemplo. Então, como que ficaria aqui de acordo com essa propriedade, né? O 3 vezes o 5, isso aqui tudo elevado a 6. Como que 3 ficaria? elevado a 6 vezes 5 elevado a 6. Isso. Então, você distribui esse expoente aqui, né?
Vamos ver por que faz sentido. Ser assim. O 3 vezes 5 elevado a 6 significa que eu estou pegando esse número aqui e multiplicando ele 6 vezes, né? Então, eu tenho 3 vezes 5, 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 3 vezes 5. 6 vezes. Por sua vez, eu tenho aqui os 3, que dão 6 vezes, e os 5 também, 6 vezes, multiplicando. Então, ficou 3 elevado a 6 vezes o 5 elevado a 6. Entendido aqui? Então, a gente distribui esse expoente para cá. Quando eu tenho multiplicação. Tranquilo aqui, gente? Tranquilo. Tranquilo. E aqui a gente tem análogo, né, ao caso anterior, só que agora eu tenho uma divisão. Então, eu tenho aqui o x sobre y elevado a n. Então, x dividido por y elevado a n. Então, de novo, a gente pode distribuir o expoente, né? Esse é análogo a gente pegar o x elevado a n sobre o y elevado a n. Então, nesse caso aqui, quanto que daria o 7 sobre 2 elevado a 8? Como que eu poderia reescrever essa potência aqui? 7 oitava sobre 2 oitava. Isso. Então, você distribui esse 8 aqui para os dois, né? E aí, vamos ver de novo por que isso faz sentido, né? Análogo ao que a gente viu antes. Eu tenho o 7 sobre 2 elevado a 8, significa que é o 7 sobre 2, 8 vezes, que por sua vez eu vou ter, então, multiplicando aqui as frações, né? 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, 8 vezes, sobre o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes, né? E isso é a mesma coisa que o 7 elevado a 8 sobre o 2 elevado a 8. Entendido aqui? Sim. E agora a gente tem uma outra propriedade que a gente vai usar também bastante quando a gente estiver na função exponencial, que é a potência negativa. Então, quando a gente tem um número elevado a um expoente negativo, como que a gente faz? Isso é o x elevado a menos n, né? Que é igual a 1 sobre x elevado a n. Vocês lembram dessa propriedade aqui? E aí, como é que vai ficar, então, quando a gente pegar o exemplo, só para a gente entender? Então, por exemplo, se eu tenho 3 elevado a menos 5, isso, para a gente tornar esse expoente aqui positivo, como é que a gente faz? A gente inverte o 3, então, 3 é a mesma coisa que 3 sobre 1. Então, a gente inverte e fica 1/3 elevado a 5. Tranquilo aqui? E o processo inverso? 1 sobre 2 elevado a 8? Oi? Só para confirmar, então, nesse caso, a gente só inverte a base mesmo, né? Isso, você inverte a base e aí o expoente fica positivo. Entendi. Entendeu, Pedro? E aqui, nesse caso, a letra B, olha como é que fica. Você está fazendo o processo inverso. 1 sobre 2 elevado a 8. Se eu quero colocar isso aqui sendo 2 elevado a alguém, vai ficar o 2 elevado a menos 8. Aqui, ó, y elevado a menos 2, como é que fica? Eu inverto a base e fica o expoente positivo. Se eu quero sair daqui e vir para cá, você inverte e coloca o negativo, né? A mesma coisa aqui, ó, tá elevado a menos 3, eu quero que isso aqui fique positivo. Como é que eu faço? Eu vou inverter a base e aí fica positivo. Então, aqui, né, o 8/6 elevado a menos 3, eu vou inverter a base e vai ficar positivo. Entendido? Entendi.
Professor, então, nesse caso, inverte a base e os que é o do expoente, né? Peraí, deixa eu só ver. Gabriel. Isso, você inverte a base e troca o sinal do expoente. Ok, obrigado. Entendido? Sim. Sim. E aí vocês podem perguntar aí no meio, tá, gente? Se não conseguir entender. Tem uma outra propriedade aqui, pessoal, que às vezes ela gera um pouquinho de confusão, que é quando a gente tem um expoente racional, né? Que é um expoente em forma de uma fração. Então, quando eu tenho aqui um x elevado a m sobre n, isso é igual a raiz de x elevado a m, a raiz enésima de x elevado a m. Como é que a gente faz isso aqui, né? Vou pegar o exemplo e vou falar qualquer regrinha que geralmente o pessoal usa. Então, aqui, ó, se eu tenho, por exemplo, 5 elevado a 1 meio, como que eu jogo isso aqui em forma de um expoente que é coloca em forma de raiz, né? Então, a gente vai ter aqui o x elevado a 1 meio. Como é que eu transformo isso aqui em raiz? Então, vai ficar a raiz. Aí, como é que a gente vai fazer? O númerozinho que está em cima aqui, você já viu aquela regrinha assim, o que está no sol vai para a sombra, e o que está na sombra vai para o sol? Então, aqui, ó, 1 meio, vamos fingir que aqui você está com o sol aqui, né? Quem que está no sol aqui é 1. O 1 vai para a sombra, e o 2 que está na sombra aqui vai para o sol, que é aqui de fora. Então, 5 elevado a meio é a mesma coisa que a raiz de 5. Porque o 5 elevado a 1 é 5, e quando a gente tem a raiz quadrada, a gente não coloca esse 2 aqui. A convenção da raiz quadrada é ficar sem o 2 aqui, tá? Ficou entendido aqui, gente? Então, o que está no sol vai para a sombra, e o que está na sombra vai para o sol, na hora de vocês fazerem a regrinha. Entendido aqui? Vamos fazer outro aqui? Diga. Pode explicar esse sol na sombra? Sim, só para você entender. Como é que você tem aqui? Você tem um x elevado a m sobre n. Aí, na hora de você colocar essa raiz aqui, você vai pensar, não, quem que vai para dentro, quem que vai para fora. Aí tem um maceitinho que o pessoal geralmente usa, que às vezes ajuda, né? Mas tem gente que não gosta desses macetes assim. Mas eu acho, às vezes, importante que a gente guarda, né? Quando a gente faz esse macetinho. Então, aqui, ó, você tem um x elevado a um m sobre n. Então, imagina que você tem um sol aqui. Olha para essa fração aqui. Quem que está no sol e quem que está na sombra? Imaginando que aqui você tem uma divisão. O M está no sol e Está no sol. Isso. Aí, quando você passa para a raiz, essa relação vai inverter. Então, aqui você tem uma raiz. Quem que vai para a sombra? Quem estava no sol. Quem estava no sol era o M. Então, quem vai para dentro é o M. Quem estava na sombra aqui vai para o sol. O sol é de fora, que é M. Entendi. Entendeu? Só para você gravar. Então, por exemplo, você tem o 5 elevado a 1 meio. Você vai botar isso em forma de raiz. Então, vamos lá. Quem que vai ficar aqui dentro? 1. 1. E quem vai ficar aqui fora? 2. O 2. Só que a gente não escreve o 2 aqui quando é raiz quadrada, né? E 5 elevado a 1 é 5. Entendeu? Agora sim. Obrigada, professor. Vamos fazer outra, então. Ó. 8 elevado a 1 terço. Como é que eu vou botar isso na raiz? Quem que vai ficar aqui dentro? 1. 1. E aqui fora? 3. O 3. E aqui a gente tem a raiz cúbica de 8, que é 2. Né? Que é 8, que é 2. Mesma coisa, ó, 7 elevado a 2 terços. Como é que vai ficar?
colocar o 7 aqui. Quem que vem para dentro? 2. O 2, que estava no Sol. E quem que vem para o Sol? 3. O 3, que estava na sombra, né? Então, fica raiz cúbica de 7 ao quadrado. Se você quiser escrever, fica raiz cúbica de 49. Que não tem raiz exata, né? Você pode tirar na calculadora aqui. Quanto que é a raiz cúbica de 49? Entendido? Agora vamos misturar os dois, ó. Oi? É isso que faz quando, tipo assim, você tem 7 elevado a 0,5, você transforma na fração, coloca Isso. a raiz. Aí o 7 elevado, por exemplo, 7 elevado a 0,5 ficaria quanto, então? O 0,5, como que a gente escreve ele de forma racional? 1 sobre 2. 1 sobre 2, né? E por que que isso vira raiz, então? Vai ficar o que estava no Sol vai para a sombra e o que está na sombra vai para o Sol. E é a mesma coisa de colocar raiz de 7. Então, quando você tem um expoente aqui que ele é um número decimal, você consegue transformar ele em número fracionário, e aí você joga essa regrinha aqui de ficar essa raiz aqui, né? Raiz de 7 elevado a 0,5 é a mesma coisa que 7 elevado a meio, que por sua vez é a raiz de 7. Entendido? Sim. Agora vamos misturar aqui, ó. Vamos misturar os dois. O negativo com a racional. Então, quando eu tiver aqui 100 elevado a menos meio, faz a mesma coisa. Bota a raiz, coloca o 100. Quem que vem para dentro aqui? 1. 1 Menos menos 1. Menos 1. E quem que vem para fora? 2. O 2. Aí agora a gente tem que lembrar, né? O 100 elevado a menos 1, como é que eu faço esse expoente ficar positivo? Você vai Inverte. inverter a base. Então, era 100 sobre 1. Vai ficar 1 sobre 100. 100. E aí, a gente consegue tirar essa raiz aqui, né? Quanto que é a raiz de 1 sobre 100? Aí, você pode aplicar aquela propriedade anterior, que você pode tirar a raiz de cima e a raiz de baixo. A raiz de 1 é quanto? É 1, né? E quanto que é a raiz de 100? É 10, né? Que 10 vezes 10 é 100. Então, aí a gente usa essa propriedade aqui. E aí, um macetinho para vocês lembrarem é esse negócio do Sol aqui, ó. Então, quem está no Sol, imagina que tem um Solzinho aqui. O N, ele vai para a sombra, quando ele vai para a raiz. E quem estava na sombra vai para o Sol, que é o N que fica aqui. Entendido aqui, gente? Sim. Sim? Podemos passar para frente? Podemos. Podemos? Então, vamos resolver junto esses exercícios aqui, que é a gente escrever essas expressões aqui como uma única potência. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar essas propriedades que a gente viu anteriormente, e eu quero simplificar isso aqui, ó, como eu tenho 11, 11, 11, 11, eu quero colocar isso sendo 11 elevado a alguma coisa, colocar tudo em uma potência só. Aí, como que a gente vai fazer aqui, ó? Aí, aqui, tudo que vocês viram antes, vale. Vocês lembram lá do ensino fundamental, que tinha aquelas regrinhas lá de expressão numérica? Quem que você fazia primeiro? Aqui a gente faz a mesma coisa, a gente começa com a potência, né? Então, como que vai ficar aqui? Como é que eu posso reescrever, por enquanto, esse numerador? O 11 elevado a 3 eu vou deixar. Eu vou resolver esse aqui, ó. Quanto que é 11 elevado a 4 elevado a 2? 11 elevado a 8. Isso. Qual que foi a propriedade que vocês usaram?
de multiplicar os expoentes aqui, né? Que a gente viu por que faz sentido. Você tem o 11 elevado a 4 duas vezes, e cada um dos 11 elevado a 4 vai ter 8, então. Então, fica 11 elevado a 8. Vezes o 11 sobre o 11 elevado a 6. Como que fica esse numerador agora aqui, ó? Como é que eu posso reescrever ele? 11 elevado a 12 e 11 elevado a 6. Fica 11 elevado a 12, por quê aqui? É só Porque os são expoentes. consequentes. Isso. Aí eu não posso esquecer que quando você tem só o 11, é o 11 elevado a quanto? Então, A 1, né? Então vai ficar... Deixa eu só escrever aqui. 3 mais 8 mais 1, que é a mesma coisa que 12 sobre 11 elevado a 6. Né? 8, 9, 10, 11, 12. E agora, como que eu fico aqui, reduzir isso aqui numa única potência? Tem uma divisão. Vai dar quanto? Assim. 6, que é o 12 menos 6, né? Então, fica 11 elevado a 6. Entendido? Fica 11 elevado a 6. Entendido. Entendido, gente? Podemos passar para B? Sim. Então, vamos lá. Mesma coisa, vamos pegar primeiro as potências. Vou deixar aqui. Quanto que fica 10 ao quadrado elevado a menos 3? dez elevado a menos 6, Isso. Que conta que você fez? multipliquei. Multiplicou, né? Então, 2 vezes menos 3 fica menos 6. E aqui embaixo vai ficar quanto? Menos 12. Menos 12. A conta, a mesma coisa. É o menos 4 vezes 3, que é menos 12. E agora aqui em cima, quanto é que vai ficar? 10 elevado a menos 4. Né? Primeiro menos vezes menos 6. 10 elevado a menos 10. Isso. Então, vamos fazer aqui, ó. Aqui é como se fosse 1, né? Então, vai ficar 10 elevado, você soma o expoente. Então, é 1 menos 5 menos 6, que é 1 menos 5 menos 4. Menos 4 com menos 6 é menos 10. Você deve 4 e deve 6, no final está devendo 10, né? Então, é menos 10. Ok, gente? Entendido aqui? Esse primeiro? Professora, tem uma pergunta. Diga. Quando você vai subtrair os expoentes, você precisa necessariamente que a base seja igual? Sim, essas propriedades aqui só vale quando a gente tem a mesma base. E o que Por acontece exemplo, quando não tem? aí você vai ter que resolver na mão, né? Por exemplo, se você tem assim, ó, 2 elevado a 3 sobre 3 elevado a 7, por exemplo. Você não consegue colocar isso aqui como sendo uma única potência. Aí você teria que resolver na mão. O 2 elevado a 3, que é 8, e o 3 elevado a 7, aí tem que fazer a conta. 3 vezes 3. Aí, deixa eu ver aqui, ó. 3 elevado a 7, que dá 2.187. Entendi, muito obrigada. Entendeu? Então, esses negócios aqui que a gente está fazendo, essas propriedades, só vale quando a gente tem a mesma base. Você só consegue colocar tudo num bloquinho só se for igual. Se for diferente, você não consegue. Aí você tem que resolver. Você não consegue simplificar a expressão. Você deixa ela assim, ó.
Entendeu? Entendi sim. Muito obrigada. Nada. Aí, vamos lá, então. Como é que vai ficar esse aqui, ó? Agora. 10 elevado a menos 10 sobre 10 elevado a menos 12. 10 elevado a menos 20. 10 elevado a 2? Isso. Que conta que você fez, então? Subtrai os expoente. Subtrai. Aí tem... Isso, aí tem que tomar cuidado com o menos de fora, né? O menos de fora, o que eu faço? Multiplica. E aí troca o sinal, né? Então vai ficar mais 12. Então vai ficar menos 10 mais 12, devo 10. Paguei com 12, vou sobrar 2 positivo. 10 ao quadrado, que é quanto? 100, né? Então 10 ao quadrado é 100. Então, aqui, ao invés de você resolver cada um dessas potências individuais e depois multiplicar tudo, você pode reduzir para no final você ter uma simplificação e fazer uma conta mais simples, que é o 10 ao quadrado, que é 100, né? E aí você usa esses macetes de simplificar, de juntar tudo num só quando você tem a mesma base, tá? Você só pode fazer isso quando aqui é igual. Entendido? Se tiver, por exemplo, vamos supor assim, ó, 2 elevado a 5, 3 ao quadrado, 2 elevado a 3, e aqui 5. Você só pode juntar o que é igual, o que não é igual você deixa. Então, aqui ficaria o 2 elevado a 2, que eu pegaria o 2 elevado a 5 sobre 2 elevado a 3, vezes o 3 ao quadrado sobre 5. Né? Então, ficaria essa potência aqui que você pode abrir ou não. Fica 4 vezes 9 sobre 5. 36 sobre 5. Então, você só junta quando tem a mesma base. Aí, esses dois eu posso juntar, e esse com esse fica normal. Não consigo juntar. Entendido aqui, gente? Sim. Sim? Podemos passar para frente? Podemos. Vamos fazer essa outra aqui, letra B, o número 2. Vou apagar aqui só para poder fazer, tá? E daqui a pouquinho a gente já vai começar com a função exponencial. Só apagar aqui. Vou só apagar essa letra B aqui para a gente fazer o 2. Então, vamos lá. Agora, uma outra coisa que vocês vão ter que fazer, né? Que tem tela no livro também, é simplificar as expressões que têm raiz. E aqui, de novo, a gente só pode juntar, aqui é raiz quadrada com raiz quadrada. E eu só posso juntar quando eu tenho a mesma raiz, né? Então, eu não posso pegar o raiz de 72 e menos 4 raiz de 50. Eu não consigo juntar isso aqui num bloco só. Porque eu só consigo colocar num bloco só quando é igual à nossa raiz. Então, qual que é a ideia aqui nesses exemplos, né, de simplificar as expressões que envolvem raiz? É a gente colocar esses números aqui que estão dentro da raiz, tentar imaginar uma forma de ficar igual, que aí eu consigo juntar num bloquinho só. Aí, como é que a gente faz esses casos aqui? A gente pode fazer aquela fatoração que vocês viram lá no ensino fundamental, mas a gente pode tentar fazer de uma forma mais rápida também, que é a gente colocar tudo na mesma raiz. Então, por exemplo, o meu raiz de 2 aqui, ó, vocês conseguem simplificar mais o raiz de 2? Não. Não tem jeito. Então, ele é a minha menor raizinha que eu vou ter aqui. Então, a ideia vai ser colocar o raiz de 50 e o raiz de 72, tudo como sendo raiz de 2. E como que a gente faz isso? A gente vai pensar aqui, ó. O 72... ele é 2 vezes quanto? Ele é quem vezes 2? 36. 36.
Então, 72 é 2 vezes 36, ok? Ou 36 vezes 2, tanto faz. Deixa eu colocar aqui. Vou deixar o 2 aqui. Depois a gente inverte. 2 vezes 36. Menos. O 50, como que eu escrevo 50? É 2 vezes quem? É 25. 25. E o 2 não tem como eu tirar ele da raiz aqui, fica como raiz de 2. Aí agora, o que eu posso fazer aqui? Como eu tenho esses 36 vezes 2 aqui, eu posso separar as duas raízes, as propriedades que a gente viu anteriormente. Então, raiz de 2 vezes 36, você pode tirar a raiz do 36 e botar para fora, ou você pode escrever assim, ó, e do jeito que vocês acharem melhor aí, que vocês aprenderam. Deixa eu deixar aqui devagar, deixa eu fazer devagar. Isso é a mesma coisa que raiz de 2 vezes raiz de 36, que está multiplicando. Lembrando que isso aqui só vale quando está multiplicando, gente. Se tiver um mais aqui ou menos, não vale, não. Vezes a mesma coisa aqui, ó. Fica raiz de 2 vezes raiz de 25. Aí agora a gente consegue simplificar. Quanto que é a raiz de 36? 6. 6. Quanto que é a raiz de 25? 5. E agora a gente vai olhar que eu tenho 6 raiz de 2. Aqui eu tenho menos 4 vezes raiz de 2 vezes 5. Quanto que dá isso aqui? Menos 20. Menos 20 raiz de 2. Mais 3 raiz de 2. Agora eu tenho tudo igual, né? Então eu tenho 6 raiz de 2, menos 20 raiz de 2, mais 3 raiz de 2. Quanto que eu vou ter no total? Vou colocar aqui, não coube. Menos 11 raiz de 2. Então, vamos fazer a conta, né? Vai ficar 6 menos 20, que é menos 14, mais 3 menos 11 raiz de 2. Aí vocês soma os números que tá aqui, né? Ficou entendido aqui, gente? Ó, então vai ficar menos 14 raiz de 2, mais 3 raiz de 2. Menos 14 raiz de 2, mais 3 raiz de 2, eu vou ter menos 11 raiz de 2. Ficou entendido aí, gente? Professora, Diga. Adriele, fala só um pouquinho mais alto, por favor. eu não entendi o porquê raiz de 2 e menos 20 raiz de 2. Tá. Aqui, ó. Então, vamos aqui, ó. Essa parte aqui, né? Essa última linha aqui que você não entendeu. Daqui você entendeu? Ó? Eu posso separar o produtinho. Entendeu? Aí agora a gente vai tirar a raiz que a gente consegue. Tirar de forma exata, né? Para a gente quer simplificar. O raiz de 2 a gente consegue simplificar mais? Não. Não, então fica raiz de 2. Aí eu vou pegar aqui, ó. Raiz de 36. Deixa eu chegar para cá que não vai caber ali. Quanto que é a raiz de 36? 6. Menos. A mesma coisa aqui, ó. O 4, não consigo simplificar. Raiz de 2, eu não consigo simplificar. Quanto que é a raiz de 25? 5. E aqui eu não consigo simplificar mais. Fica 3 raiz de 2. Entendeu? Entendi. Aí na hora de fazer a soma, o que o 6 junto com
Aí aqui vai ficar 6 vezes... Raiz de 2 vezes 6 é a mesma coisa que 6 vezes raiz de 2. Que é 6 raiz de 2. E aqui eu tenho, ó, o menos 4 vezes o 5. Raiz de 2. Fica quanto, então? Menos 4 vezes 5. Menos 20, raiz de 2. E mais 3 raiz de 2. Aí agora a gente tem tudo raiz de 2 aqui. A gente olha para os números que estão acompanhando raiz de 2. Então, vai ficar 6 raiz de 2 menos 20 raiz de 2. Fica menos 14 raiz de 2. Mais 3 raiz de 2. Agora, menos 14 mais 3, fica quanto? Só que negativo, né? Então, menos 11 raiz de 2. Agora eu entendi. Entendeu? Nada, entendido aí, gente? Pode perguntar se não tiver entendido, tá? Que depois vocês vão precisar fazer isso lá nos exercícios do teste. Entendi, professor. Ficou claro? Podemos ir para B? Ah, eu devia ter colocado os prints aí, né? Só que agora não tem jeito mais. Mas depois vocês... Deixa eu colocar o print aí no chat. Mas vocês estão copiando também, né? Algo que vocês estão com o caderno aí. Mandei, que depois vocês conseguem olhar lá no Teams. No chat. Tranquilo? Podemos passar para B? Podemos. Aí, gente, a ideia, então, é a gente tentar colocar numa raiz que é comum para todo mundo. Tá? Eu vou apagar aqui, porque eu vou escrever ela aqui do lado direito. Essa aqui era a letra A. Então, aqui, ó, vamos olhar para essas raízes aqui, ó. Eu tenho a raiz de 1.200, de 48 e de 27. Então, a gente sempre tenta pegar, assim, opa, qual que é qual? Um número vai ser produto de quem vezes quem? Ui, peraí que meu fone caiu. Deixa eu pegar ele. Ou a gente pode fazer fotoração, né? Aí vocês que sabem. Quem que vocês acham que a gente pode botar que é comum aqui, ó? Por exemplo, vamos olhar para o menor número aqui. Oi? O 3. O 3, isso mesmo. O 3 é uma boa aqui, né? Então, a gente vai olhar. O raiz, o 1.200, ele é 3 vezes quanto? Aí você divide, né? 1.200 vezes 3 dá quanto? 3 vezes 400. Isso. Menos 2 vezes. O 48, ele é 3 vezes quem? 16. Isso. E o 27 é 3 vezes quem? 9. 9. Aí tá vendo que o que aparece pra gente aqui são coisas que a gente consegue tirar da raiz, né? Então, aqui vai ficar a raiz de 3, que é a raiz de 3 mesmo, raiz de 400. O raiz de 3 é raiz de 3, separa, raiz de 16. E agora a gente consegue simplificar aqui, ó. Quanto que é o raiz de 400? 20. 20. Menos 2 vezes o raiz de 3 vezes raiz de 16. 4. 4. Isso. E o raiz de 9? 3. 3. E aqui vai ficar quanto agora? Raiz de 3 vezes 20 é 20 raiz de 3. Aí eu tenho aqui, ó, esse menos 2
vezes raiz de 3 vezes 4. Vai dar quanto? Menos 8 raiz de 3. Menos 8 raiz de 3. E aqui eu tenho 3 vezes raiz de 3 vezes 3. Dá quanto? 9 raiz de 3. Isso. Então, vai ficar mais 9 raiz de 3. Aí, agora eu tenho 20 menos 8. 20 reais menos 8 dá quanto? 12. 12 mais 9. 21. 21. Então, 21 raiz de 3. Então, essa é a simplificação da expressão. Ficou claro aqui, gente? Sim. Ok? Então, quando a gente tem esse monte de potência para escrever em uma única potência, vocês vão usar aquelas propriedades que a gente viu. Primeiro a gente faz o elevado, né? Igual vocês já viram, depois a gente faz simplifica em cima, no final simplifica os dois, o numerador com o denominador. A mesma coisa aqui no de baixo, da letra B. Quando a gente tiver que simplificar uma expressão que envolve raiz, a ideia é a gente colocar tudo numa única raiz para juntar num bloco só, porque eu não posso pegar o raiz de 72 menos 4 raiz de 50, eu não consigo juntar num bloco só. Para juntar num bloquinho só, eu preciso ter uma raiz em comum. E aí, vocês podem fazer de diversas formas. Uma forma que vocês podem fazer é esse truque que a gente viu agora. A gente olhar para o menor número, no caso aqui o raiz de 2, e escrever esses outros números como sendo 2 vezes alguém. E aí, você consegue colocar tudo como sendo raiz de 2. No caso aqui da letra B, o raiz de 3 não está óbvio aqui, mas a gente olha para os números aqui, ó, e olha para o 27, que é o menor número, o 27 é 3 vezes 9. Então, eu consigo separar aqui, vai ficar, então, 3 vezes 9, vai ficar raiz de 3 vezes 3, né, que eu vou tirar a raiz de 9, que é 3, que eu já sei. E aí, eu escrevo todos esses outros números em função de uma coisa só, que é 3 vezes alguém. E aí, eu escrevi, então, 3 vezes 400, 3 vezes 16 e 3 vezes 9, que é o 27. E aí, a gente tira a raiz desses números que tem a raiz quadrada exata. Então, vai ficar 20 raiz de 3 menos. Aí, aqui eu tenho 2 vezes raiz de 3 vezes 4, então fica menos 2 vezes 4, que é menos 8. E o 3 vezes raiz de 3 vezes 3, que é a raiz de 9. Então, vai ficar 9 raiz de 3. E aí, a gente vai ter, então, 20 raiz de 3 menos 8 raiz de 3, 12 raiz de 3. 12 raiz de 3 mais 9 raiz de 3 vai dar no total 21 raiz de 3. Ficou claro aqui? Ficou. Podemos passar para frente? Sim? Deixa eu mandar o print aqui depois para quem não está conseguindo copiar. Depois vocês também vão ter a gravação, né? Deixa eu passar para frente. Aí, pessoal, a gente não vai conseguir fazer tudo que eu tinha proposto hoje, mas a gente vai definir, então, a função exponencial e na próxima aula a gente continua fazendo os mais exemplos, tá? E aí, depois, se não der tempo de terminar, eu coloco o vídeo, ou a gente marca uma aula extra, depois a gente vai conversando sobre isso, tá? Então, vamos definir o nosso objeto de estudo, que é a função exponencial. Então, o que é a função exponencial? Como o nome já diz, né? Expoente, exponencial, expoente. Então, a gente define a função f, que tem esse símbolo aqui, r indo no r estrela mais, que eu já vou falar direitinho o que é. Como é que a gente define a função exponencial? Então, f de x é um a elevado a x. Então, agora, a minha variávelzinha x, ela está no expoente. Por isso que é função exponencial. Então, lá na função afim, por exemplo, na função de primeiro grau, você tinha um ax mais b. O seu x estava linear aqui. Na função quadrática, você tinha, por exemplo, 3x ao quadrado. Agora, o nosso x está onde? Está no expoente. No expoente,
E aqui o A é o que a gente chama de base. Então, a base elevado a x. Aí, o que eu vou ter aqui? O que significa esse R de R estrela mais? Vocês já viram, provavelmente, lá com a Daila. Então, a gente tem aqui o domínio, e aqui é a nossa imagem da função. O domínio são os valores que a minha função está definida, que eu posso aplicar a minha função. Então, qualquer número real que eu quiser, eu posso, ela está definida para qualquer número real, a minha função, posso pegar qualquer número e colocar no xzinho aqui. E a imagem são os valores que a minha função recebe. Então, aqui a gente vai ter esse R, que é os reais. Esse maisinho aqui significa que são os positivos. E esse estrelinha aqui significa que eu tiro o zero. Então, a minha função, ela não, como a gente vai ver daqui a pouquinho, ela não toca o eixo x, né? Quando eu tenho esse tipo aqui, né? Uma f de x é um a elevado a x. Aí, uma outra coisa importante. Esse a, que é minha base, ele tem que ser positivo e ele tem que ser diferente de 1. Por quê? Se eu pegar um a que não é positivo, por exemplo, se eu pegar aqui o menos 3 elevado a meio, por exemplo. Isso aqui ficaria a raiz de menos 3. Existe a raiz do número negativo nos reais? Não existe. Então, eu não posso colocar um número que é negativo aqui dentro do A, porque senão pode ser que não fique bem definido, por exemplo, quando eu pego o meio. Então, não vale ser um número negativo. E por que tem que ser diferente de 1? Porque se o meu A for igual a 1, qual que é a função que eu vou ter aqui? 1 elevado a x dá quanto? 1, eu vou ter a função constante. Então, para mim também não faz sentido eu trabalhar com uma função que aqui ela vale sempre 1, né? Então, a gente tem que ter essas regrinhas aqui para minha base. Ela não pode ser negativa, por quê? Senão eu vou ter raiz de número negativo, que a gente não define aqui nos reais. E eu nem posso ter ela igual a 1, porque se ela for igual a 1, eu vou ter a função constante igual a 1, e não é interessante aqui para a gente ter uma função que ela sempre igual a 1, tá? Então, isso aqui são as regrinhas para a base. Ficou claro aqui, gente? Sim. Ficou. Sim? Então, beleza, o meu x está no expoente. Então, aqui, né, só repetindo o que eu falei, o domínio, os números reais, então eu posso aplicar qualquer valorzinho de x aqui, e a imagem é os números reais positivos, que aqui significa esse maisinho, sem o zero, que é esse estrelinha aqui, né? Porque quanto que é um número elevado a zero? Qualquer número elevado a zero, o a elevado a zero dá quanto? 1. 1, né? Qualquer número elevado a zero é 1. E para o zero elevado a alguém, sempre vai ser zero. Só que o meu a não pode ser zero, né? Ele aqui é maior do que zero. Então, ele é diferente de zero. Então, ela nunca vai ser zero, porque não tem como nenhum número, qualquer real a elevado, qualquer real diferente de zero elevado a algum número, nunca vai ser zero. Então, por isso que eu não tenho tem essa estrelinha aqui, que significa sem o zero, tá? Opa, peraí. Sem o zero. Então, por exemplo, exemplos de funções exponenciais. Então, eu tenho aqui o f de x, é o 10 elevado a x. Então, significa, por exemplo, se eu quero o f de 1, vai ficar quanto? 10 elevado a? Professora. 1. Oi. Como é que é o nome do gráfico? O gráfico? Ele tem um tipo exponencial. Porque, tipo assim, na quadrática é parábola. Esse não tem um nome específico, não? Não, aí é curva exponencial mesmo. Ah, entendi. Obrigado. Entendeu? Nada. A gente vai fazer o gráfico daqui a pouquinho. Então, gente, o que significa função exponencial? O número que eu vou aplicar vai ser 10 elevado a x. Então, por exemplo, o f de 1
nesse caso aqui, o primeiro é 10 elevado a 1. O f de raiz de 2 é o 10 elevado a raiz de 2. E assim por diante. O f de x igual a 1/3 elevado a x. Então, o f, qualquer ponto que eu aplicar aqui, eu vou pegar 1/3 elevado a x. E assim por diante. Uma outra forma, né, que é muito comum da gente ver, ao invés de estar escrito f de x, é y, né? Que é a mesma coisa que representa a função. Y é igual a 2 elevado a x, y é igual a 5/6 elevado a x. Então, a diferença do que vocês viram anteriormente é que agora a minha variável x está no expoente. Isso que caracteriza, então, a função exponencial. O meu x está no expoente de cada uma dessas bases aqui. Ficou entendido? Sim. Tá? Tá no expoente. É aqui, né? O que eu falei, observe que a variável x está no expoente. E aí, gente, antes, a gente vai começar a ver mesmo a função, né? O comportamento do crescimento e decrescimento na próxima aula, que hoje não vai dar tempo. Mas antes da gente fazer isso, vamos fazer uma comparação com o modelo linear que vocês viram lá, com a Dayla, que é a função de primeiro grau, né? Que é a reta, o gráfico, com a função exponencial. Vamos comparar o crescimento e decrescimento, porque isso, o que a gente precisa entender aqui da função exponencial? Quais são os problemas que a gente aplica a função exponencial? Aí, depois que você identificar esse tipo de comportamento, aí é só usar as regras de potenciação, que a gente viu aquele resumo antes, né? Então, vamos fazer uma comparação do modelo linear com o modelo exponencial. Quando a gente está lá no modelo linear, que é de primeiro grau, a gente vai ter um crescimento que ele aumenta com uma diferença constante, que a gente vai ver no exemplo aqui daqui a pouquinho. E quando a gente tem um modelo exponencial, a razão que é constante. Então, aqui, a diferença constante, e aqui é a razão, que é, então, uma multiplicação. Aqui é um mais ou menos constante, né? Ou está somando o mesmo número, ou subtraindo o mesmo número, e a razão aqui, você está multiplicando sempre pela mesma constante. Então, por exemplo, vamos ter essa diferença. Vamos supor que eu tenho uma companhia financeira, né? Alguma coisa que você coloca lá, um investimento, por exemplo. A companhia A, ela oferece, então, você coloca 10 mil reais no primeiro mês, e essa quantia vai aumentar mensalmente 5 mil reais. Então, a cada mês, você vai aumentar 5 mil reais. Já a companhia B, ela oferece 500 reais no primeiro mês e a cada mês ela vai dobrar a quantidade mensalmente que está existindo ali naquele mês. E eu quero descobrir, então, em qual mês, se isso acontecer, é que o pagamento da companhia B vai superar o pagamento da companhia A. Então, vamos montar uma tabela, ficou entendido aqui, ó. Então, a companhia A, ela oferece 10 mil, e a cada mês vai colocando mais 5 mil reais, e a companhia B é 500, e a cada mês ela vai dobrando a quantidade que existe. Ficou claro aqui? Sim. Sim, então vamos aqui, ó. Vou colocar uma tabela aqui. O mês, aí a companhia A, e aqui a companhia B. Então, no primeiro mês, a companhia A, ela oferece, então, você coloca 10 mil de início, e a companhia B, você coloca 500. A companhia A, ela vai aumentando 5 mil a cada mês. Então, no segundo mês, quanto que eu vou ter aqui? 15 mil? 15 15 mil. mil. E a companhia B, ela dobra o valor. Então, quanto que eu vou ter aqui no segundo mês da B? 1.000. 1.000. No terceiro mês, a companhia A vai pagar quanto? 20 mil. 20 mil. E a companhia B? 1.500.
É 1.500 aqui? 2.000? 2.000. Ela dobra o valor existente. Entendeu? Sim? Dobra. Sim, entendi. Aí a gente pode pensar assim, a companhia A tá melhor, né? Tá pagando 20.000, que tá pagando 2.000, vamos continuar aqui. Quanto que vai dar na companhia A no quarto mês? 25.000. E a B? 4.000. 4.000. Você sempre dobra o que você tinha antes. No quinto mês, quanto que dá aqui? 30.000. E aqui? 8.000. 8.000. Ih, tá parecendo que a A é melhor, né? Colocar lá na A, o meu investimento vai ser melhor. Vamos ver. Vai comparar o sexto mês, vai dar quanto? 35. 35.000. E a B? 16.000. 16.000. No mês 7, a companhia A vai dar quanto? 40. 40. E a B? 32. 32.000. Ó, já tá ficando bom a B, ó. No oitavo mês, quanto que vai dar a companhia A? 45 e 64. Isso, 64.000. Então, qual que é o mês que a B ultrapassa a A? 8. No oitavo mês, né? Em agosto. E aqui, o próximo já ficaria muito maior a companhia B, né? Aqui ficaria 50.000 e aqui ficaria 128.000. Isso, então, gente, que é o que precisa ficar muito claro assim, ó, é o que acontece. No modelo linear é lá quando vocês viram o primeiro grau, função de primeiro grau. E aqui é o modelo exponencial. O que acontece aqui, ó? Daqui para cá, eu estou sempre somando 5.000, não é? Somando 5.000. Então seria X mais 5.000? E a quantidade que você tinha, né? O mês, os 5.000 vezes X, né? Então, você tinha aqui 10.000 mais 5.000 vezes X, né? A linear, ó, companhia A. Você tinha 10.000 de início e a cada mês você vai somar 5.000, né? Aqui. Então, né? Aqui considerando o mês, como sendo o mês 1, aqui sendo 0, né? Que seria esse aqui, 1, para dar 10.000 no primeiro mês. E a companhia B, o que a gente vai ter entre um e outro? Eu sempre estou multiplicando por quanto? Por 2. Aqui, por 2. Então, o que caracteriza, gente, o crescimento exponencial, quando é uma função exponencial, é que a razão entre um mês e o seguinte, um mês e o anterior, é sempre uma coisa multiplicativa. Então, do mês 1 para o mês 2, eu multipliquei por 2. Dos mês 2 para o mês 3, multipliquei. E assim por diante. Então, o que acontece? Diga. Então, nessa exponencial não vai ter, tipo, o B, não? Que seria o sem o X? Sim, aqui que você fala do início, né? Na função afim, você tem um AX mais B. Isso. Na exponencial, você tem só o AX? Não, aí o que a gente vai ter aqui? Ó? Na exponencial, a gente vai ter, por exemplo, aqui B vezes A elevado a X. Você pode somar um valorzinho aqui, ó, um C. A gente vai ver o que significa cada um desses valores mais para frente, mas no nosso caso aqui, ó, seria então, o B seria a quantidade inicial, que é 500, vezes quanto que está multiplicando em cada mês? 2. 2 elevado a x.
Então, no mês aqui, como se fosse o mês, devia ter colocado 0 aqui, né, para dar mais sentido aqui. Então, no mês 0, coloquei lá, fica 500, que é 2 elevado a 0, que é 1. Quando o mês 1 passou uma vez, né, 500 vezes 2. Depois, 500 vezes 4, 500 vezes 8, e assim por diante. Então, o meu crescimento exponencial, ele é multiplicativo. E no meu linear é uma soma, pode ser uma soma ou uma subtração, né? E aqui, como ele está crescendo, é vezes 2, e a gente vai ver que quando ele decresce é um número menor do que 1 aqui, que vai indicar o decrescimento. Então, por isso que quando eu mostrei aquele vídeo lá da bactéria, você vê que o negócio cresce, tem uma hora ele começa lentinho, depois ele boom, ele dá um boom. Se você cresce, o negócio exponencial. É a mesma coisa que a gente tem agora que está acontecendo na pandemia. A cada pessoa ela transmite outras 2. E aí você vai tendo um bolo que no final vai ser um crescimento exponencial. Que essa que é a diferença do crescimento linear. O crescimento linear vai devagarinho ali, ó. 5.000, vai pingando. 5.000, 5.000, 5.000. Aqui, ó, chegou no 8º mês, bum, já o negócio disparou, né? Aqui, ó, começava com 500, 1.000, 2.000, 4.000, 8.000, 16.000, 32.000, 64.000. O próximo já vai ser 127.000, 128.000, né? E aqui seria 50.000. Então, o crescimento linear exponencial, ele é muito rápido, ou decrescimento, que a gente vai ver também na próxima aula, em relação ao modelo linear. E a gente tem, então, esse boom, que é a caracterização aqui da função exponencial. E a gente vai ver esses formatinhos aqui, né, da função, na próxima aula. Lembra lá da linear, era x mais b. Então, você tinha um valor aqui, fixo, e aqui você sempre ia somando, né, que aí você vai mudando esse x aqui, né, que seria o mês, que seria os 5.000. Então, a cada mês você vai somando 5.000. Aqui na exponencial, não, a cada mês tem 500 vezes 2 elevado a x. Então, a cada mês eu ia sempre multiplicando por 2, né? Então, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Diferente aqui que a gente está fazendo a soma. Ficou claro aqui, gente, a diferença das duas? Sim. Nesse primeiro momento. Então, linear a gente soma, exponencial a gente multiplica, tá? Deixa eu só ver o que tem aqui para a gente finalizar. Aqui eu só coloquei os valores, né, digitados. Então, a companhia B vai superar o pagamento da companhia A no 8º mês, né? Aí, a partir daí, fica vantajoso a gente escolher a companhia B. Então, a companhia A, ela é R$5.000 a cada mês, a taxa, né, que está somando R$5 a cada mês, é constante. E na companhia B, a taxa é multiplicativa. Vou frisar isso aqui, que é o que caracteriza, então, a função exponencial, é multiplicativa. E a companhia A é a taxa constante, sempre é 5.000, mais 5.000, mais 5.000, mais 5.000, mais 5.000, mais 5.000. Na B, é sempre vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, que é essa diferença do linear para o exponencial. Por isso que o crescimento exponencial, ele dá um boom, né? Como a gente vê aí naqueles exemplos. E aí, na próxima aula, a gente vai construir, então, os gráficos, né? E a gente vai observar as propriedades. E aí, depois a gente vai falar sobre as equações e inequações exponenciais. Tranquilo, gente, aí? Deixa eu colocar minha câmera aqui. Ai. Esse tipo de função é bem tranquilo mesmo, né, professora? Isso, por enquanto, a gente viu só o que caracteriza. Aí, na próxima aula, que vai ser os exemplos, aí vai ficar mais claro como que a gente mexe com essas questões, né? Assim, quando você tem um modelo exponencial. Mas uma vez que você entendeu quando que a gente usa qual que é o problema que a gente modela usando a função exponencial? São esses modelos que a gente tem uma taxa constante, razão constante de um mês para o outro, mês, ou depende da unidade de medida, né? Se for hora. Então, sempre que você pegar uma unidade de medida em relação à outra, você vai ter uma razão constante. Já no modelo linear, não. O modelo linear é sempre somando ou subtraindo o mesmo número. E aí, depois que você entendeu onde que você usa exponencial, o que a gente vai precisar fazer, que vai ver na próxima aula, é como que a gente mexe usando aquelas propriedades das potências, né? Então, eu vou ter
uma função. Sei lá, vou ter lá, então, vamos supor que eu estou com um problema financeiro. Então, eu vou aplicar um valor de um capital daqui tantos meses, quanto que eu vou ter. Aí, a gente vai ter que aprender a mexer com isso. Você tem um remédio, tomei o remédio tal hora. Quando chegar lá no outro dia, quanto que vai ter desse remédio no meu organismo? E aí, a gente vai conseguir usar esse modelo exponencial para modelar esses problemas, né? Então, que a gente vai ver na próxima aula. Eu tenho estou espalhando uma fofoca. A cada pessoa eu consigo atingir uma fake news, por exemplo, 500 pessoas. No final de 3 horas, quantas pessoas que receberam essa notícia falsa? E aí, quando a gente entende que esse tipo de problema a gente modela com exponencial, aí a gente trabalhar na mão, né? Como é que eu resolvo o problema? Aí a gente usa essas propriedades das potências. Aí tem que ficar claro isso, né? Quando que a gente vai usar o modelo, como é que a gente mexe com essas potências. Aí a gente vai ver também os gráficos, né? Que na próxima aula, hoje não deu tempo, a gente tem um gráfico. Como que eu sei que o gráfico cresce, quando que ele decresce? Eu olhei para um gráfico, eu tenho que saber escrever a função. E aí a gente vai mexendo com isso. Mas o que você precisa entender, assim, né? Para que você usa e depois as propriedades das potências, né? Que aí é só pegando a mão na massa mesmo para fazer, tá? Mas é tranquilo, não tem nada assim de muito que você, assim, é muito difícil. Não, é só vocês entenderem bonitinho, né? Tiver alguma dúvida, estou à disposição. E a gente vai usar muito o GeoGebra, eu acredito também que a Dayla já usou com vocês, né? Que é o software que faz gráfico, a gente pode usar também a nosso favor aqui. E a gente vai resolver muitos probleminhas na aula que vem. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, ficou entendido? A gente vai resolver mesmo, né, os exercícios na próxima aula. E aí, eu posso também deixar depois, né, fazer um direcionamento para o testezinho. Se eu não conseguir na aula que vem, né, que é a última aula, né, dessa parte, ou a gente pode marcar uma aula extra, ou então eu gravo os vídeos, posto lá no YouTube, e aí vocês vão ter também como é que resolve, e aí depois é só se generalizar para o problema do teste, tá? Beleza, gente? Conseguiram, então, compreender? E aí, gente, obrigada, Thiago. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pedir a Dayla para liberar o PTT, ou ela libera, não sei se ela libera na quinta, eu vou falar com ela para liberar de qualquer forma, e vou mandar os slides para os líderes das turmas, que aí vocês já conseguem acompanhar na próxima aula, quem preferir, né? Eu já vou mandar também, vocês encaminham para o resto do pessoal. E o que eu ia falar também da próxima? Aí, fiquei de curiosidade, salvei, Júlia, deixa eu ver aqui, só confirmar. Salvei. Júlia, a Isabelle e o Matheus, tá? E aí, quem que tiver curiosidade, vocês podem pegar uma bula de um remédio que vocês tiverem em casa e só confere lá se tem falando da meia-vida do remédio. Eu não sei se é todos que tem, mas geralmente tem. Mas algum antibiótico, assim, Não, é legal a gente ver como que a gente aplica a matemática, né? Tá lá na bula a meia-vida do remédio. Tranquilo, gente? Então, obrigado pela atenção. Na quinta-feira a gente se encontra no mesmo horário aqui às 10 horas, tá? Tchau, obrigada a você, gente. Até quinta a gente vai conversando, então. Vou encerrar a gravação. Tchauzinho. Até mais, pessoal. Até mais, gente. Bom dia para vocês aí. Obrigada a vocês. Tchauzinho.